Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar falando aqui mais uma vez referente ao laudo e o atestado na perícia do INSS. Resolvi fazer mais um vídeo aqui referente a esse assunto porque surgiu uns comentários aqui no vídeo que eu postei da pessoa falando que tinha só um atestado e se servia o atestado sem o laudo na perícia do INSS. Já fiz outros vídeos aqui referente a esse assunto. E vou comentar também nesse vídeo aqui referente a esse assunto, porque eu sei que tem muitas dúvidas e meu intuito aqui nesse vídeo é só te ajudar a esclarecer essa dúvida. Não que vai te garantir o benefício através do que eu vou falar aqui, mas pode ter certeza que vai te ajudar algumas dúvidas que eu vou tirar nesse vídeo aqui, que eu vou falar nesse vídeo aqui, beleza? Então, o atestado, para você que não sabe ainda, na perícia funciona assim. Por que tem a importância do laudo? Porque o atestado, você que já passou no médico alguma vez, o médico deu um atestado, é aquele, fração, um, que o atestado significa ali a quantidade de dia que você vai ficar afastado. Fração, o médico tem, paciente fulano de tal, vai permanecer afastado, sei lá, por 4 dias, 5 dias. Aí tem ali o CID, que é o número, o código ali internacional da doença que ele coloca. Normalmente é isso aí. Já o laudo não. O laudo é especificando ali, tipo, teu problema de saúde, por que você precisa ficar afastado, a quantidade de dias que você tem que ficar afastado. Na perícia do INSS tem que estar a quantidade, é muito importante estar a quantidade de dias que você precisa ficar afastado ali, até porque quando o perito lá no INSS olhar esse laudo, ele vai ver lá, se não tiver a quantidade de dia, é muito difícil você ter o benefício aprovado, porque ele vai ficar em dúvida quantos dias o paciente aqui vai precisar ficar afastado. Já é difícil você conseguir um benefício do INSS, já é difícil, então você tem que, no laudo tem que estar escrito lá a quantidade de dia que você tem que estar afastado. Então, até porque você que já fez uma perícia no INSS, eu falo isso por experiência própria. A perícia do INSS é muito rápida, então é muito importante o laudo estar bem esclarecendo ali tudo. Até porque o perito ele não vai perguntar tantas coisas para você, entendeu? Só algumas coisas básicas que ele vai perguntar, por exemplo, teu problema de saúde quando surgiu, tal. É só isso, tal, se você está trabalhando, se você está fazendo um tratamento, só isso, praticamente só isso. Então, é muito importante o que está escrito no laudo ali. Então, você que vai fazer uma perícia no INSS aí nos próximos dias, leve um laudo. Como eu já falei aqui, o laudo é contando o teu problema de saúde, é, porque você precisa ficar afastado, se você está fazendo tratamento, por quantos dias você precisa ficar afastado. Às vezes o médico coloca lá por tempo indeterminado. Às vezes a pessoa acha, ah não, esse laudo aqui tá bom, até porque o médico colocou eu vou ficar por tempo indeterminado. Então o perito ele tem que me dar um bom tempo aí de afastamento, o perito do INSS. Mas não é bem assim. Tem que estar escrito lá a quantidade de tempo que você está afastado. Que você precisa ficar afastado. Às vezes a pessoa fala, eu falo isso aqui, a pessoa vem e fala, não, mas o meu não tava a quantidade de dia e eu consegui o benefício, não tinha a quantidade de tempo que eu preciso ficar afastado e eu consegui o benefício. Mas isso é raro, é um caso entre milhares que acontece isso. A maioria, se você chegar lá, ser com um laudo, sem ter a quantidade de tempo de afastamento, se você chegar lá no INSS com apenas um atestado lá, o paciente precisa ficar 16 dias afastado, que é o tempo que, se você pegar 16 dias, você vai para o INSS. O paciente precisa ficar 16 dias afastado. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter seu benefício negado, entendeu? A empresa pagou lá os primeiros 15 dias e o INSS não vai pagar nada. Isso que vai acontecer. Normalmente eu falo aqui, a pessoa fala, ah, não, mas eu levei apenas um atestado e consegui o benefício. Isso é raro, acontece um caso em milhares de casos. A maioria, se você levar apenas um atestado lá de 16 dias, por exemplo, que é o tempo de afastamento que leva para o INSS, como eu já falei, você vai ter o benefício negado. A maioria dos casos, quando você chega numa perícia do INSS para realizar, o perito ele vai te perguntar, você tem atestado, você tem laudo? Você dá lá, ele vai conferir o laudo, o que está escrito no laudo, o tempo de afastamento. Aí ali vai depender da análise dele, se ele vai te dar o benefício ou não. Lógico que, como eu repetindo aqui, como eu já falei, tipo, não é o laudo que vai te garantir o benefício também.
O que te garante o benefício é aquele problema de saúde que incapacita para o trabalho. Lógico, também, muitas das vezes, você está incapaz para o trabalho e tem um benefício negado, injustamente. Então, você tem que ou recorrer dentro do INSS de novo, ou então esperar 30 dias, marcar uma nova perícia, ou então ir correr atrás, no caso, procurar um advogado e entrar com ação judicial. Também outro caso, também eu postei um vídeo aqui, aí falaram não, no caso foi só uma pessoa que falou desse jeito assim, ah não, mas esse vídeo eu falei referente à perícia resolutiva, alguns meses atrás já, eu falei que a maioria dos casos a perícia resolutiva, o benefício é negado, quando você vai realizar uma perícia resolutiva. É todos os casos que o benefício vai ser negado nessa perícia resolutiva? Não, mas a pessoa falou desse jeito assim, ah não, que não é isso bem assim que eu consegui o benefício, por exemplo, lá na perícia resolutiva. Lógico, muitas pessoas conseguem o benefício na perícia resolutiva, mas vai depender muito do seu problema de saúde, até porque na perícia resolutiva, na lógica, o INSS, o perito ele só pode te conceder se for 2 anos para frente, no caso. Até porque essa perícia resolutiva é para decidir ali se o paciente vai ser encaminhado para uma reabilitação, que em muitos casos não acontece, se o paciente vai ser aposentado por invalidez, se vai ter o benefício cortado, porque segundo o INSS a pessoa já se recuperou. Então, mas a maioria das vezes que acontece nessa perícia resolutiva é você ter o benefício negado. Lógico que, repetindo aqui, não é todo mundo que tem um benefício negado nessa perícia resolutiva. Vai depender do problema de saúde. Às vezes o problema de saúde da pessoa é um problema sério, seríssimo mesmo. Que tem muitos casos que o INSS, o perito no caso, concede 2 anos para esse paciente, no caso, para esse segurado do INSS. Então, dependendo do teu problema de saúde, lógico que na perícia resolutiva você vai conseguir o benefício, no caso aí, 2 anos, por exemplo. É até que muitos casos, relatos aqui mesmo em alguns vídeos que eu postei, referente à perícia resolutiva, que a pessoa conseguiu 2 anos. A pessoa conta lá no comentário tal, o caso da pessoa tal, fala assim, sabe? A gente que não é nem profissional da saúde tal, não tem capacidade para ver um problema de saúde tal, que a pessoa precisa se aposentar ou tal. Mas, lógico, quando a pessoa tem um problema de saúde, a pessoa mesma ali se reconhece. Por isso que, às vezes, eu falo aqui em alguns vídeos aqui, por exemplo, quando você vai pedir um benefício no INSS, fazer um pedido, por exemplo, você tem que se analisar, eu tenho condições de trabalhar? Não, eu não tenho. Eu não estou conseguindo de jeito nenhum trabalhar. Às vezes o perito lá ele pode falar, não, que você tem condições de trabalhar, mas a pessoa tem ciência que não pode trabalhar. Então, você tem que correr até o fim, até conseguir o benefício, porque você tem ciência que não consegue trabalhar. Não é o médico que vai te dizer que você não tem condições de trabalhar ou não. Até porque quem está sentindo as dores, quem está com problema de saúde é você. Então seu corpo não está aguentando mais trabalhar. Então você tem ciência que não pode trabalhar, você tem que correr atrás do benefício até o fim. Então, volta no assunto aqui da perícia resolutiva. Então, infelizmente, a maioria das vezes quando você vai realizar uma perícia resolutiva, é porque na intenção do INSS a pessoa já está um bom tempo afastada e ali corta o benefício das pessoas, muitas das vezes injustamente. Repetindo, não é sempre que a pessoa tem um benefício cortado na perícia resolutiva. Dependendo do problema de saúde da pessoa, se for um problema bem grave, a pessoa até consegue os 2 anos, mas não é fácil. Lógico que a pessoa vai ter que levar um laudo, contando que a pessoa não pode trabalhar, tal. Então, dependendo do problema de saúde, a pessoa consegue. Sim, conheço muitas pessoas que conseguiu. E até relatos aqui mesmo no canal, muitas pessoas conseguem o benefício no caso aí, 2 anos na perícia resolutiva. É até que, como eu acabei de falar, muitas das vezes o problema de saúde da pessoa é por uma aposentadoria, mas o INSS insiste em dar o auxílio doença, que agora é chamado por benefício por incapacidade temporária. Então, o perito insiste em ficar dando auxílio doença ali para pessoas, para a pessoa, para o beneficiário no caso, para ver se a pessoa vai se recuperar. Mas, às vezes, infelizmente, ele até vê ali, percebe que a pessoa é um caso que a pessoa não vai se recuperar, tal. Mas não consegue dar aposentadoria, fica ali no auxílio doença, até vai dando aí aí repetindo 2 anos, 2 anos, 2 anos, e não aposenta a pessoa. Eu até fiz um vídeo recentemente, para você conseguir uma aposentadoria no INSS por invalidez, tipo assim, passou pela perícia, o perito ali concedeu a aposentadoria por invalidez. É bem difícil.
Em alguns casos a pessoa consegue, sim, mas é bem difícil conseguir. A maioria das pessoas que consegue é através da ação judicial. Então, eu até fugi do assunto aqui referente ao laudo do INSS, foi até para esclarecer essa dúvida, mas o laudo, o atestado é isso. O atestado é importante se levar? É, até porque o atestado é o começo ali do teu afastamento. Por exemplo, o médico te deu 15 dias de afastamento, um exemplo aqui, ou 16 dias e tal. E aí depois, aí você vai para o INSS, aí é a importância de você pegar um laudo contando todo o seu problema de saúde. Como eu já falei, o laudo tem que ter seu nome, problema de saúde, especificando seu problema de saúde. É bom também, se o médico colocar, se você puder pedir para ele, se ele puder colocar ali, se você está fazendo algum tratamento, por exemplo, uma fisioterapia, se você está aguardando uma cirurgia, se você, qual a possibilidade de você se recuperar daquele problema de saúde. É muito importante também porque o tempo de afastamento, porque ali vai dizer, para ação, às vezes o médico que você passa no dia a dia, seu problema de saúde, por exemplo, às vezes a pessoa realizou uma cirurgia, só que o médico está vendo que dentro de, por exemplo, 3 meses você não se recupera, mas normalmente o médico te dá 3 meses, aí espera acabar os 3 meses, aí se você te afasta por 3 meses, aí espera os 3 meses ali, se você não se recuperou, ele te dá mais 3 meses e assim vai. Dependendo do problema de saúde também, da cirurgia e tal, te dá 6 meses até um ano, acontece, mas vai depender, até porque mesmo que o médico lá que você te acompanha lá no dia a dia aí, seja particular, pelo SUS, pelo convênio, se ele te dá um ano de afastamento, não quer dizer que o INSS vai aprovar um ano, às vezes pode aprovar, sei lá, o período te dá 6 meses, pode te dar o ano também, pode dar até mais, então depende muito. E lembrando que não é o problema de saúde que te dá o direito, o benefício, é a incapacidade para o trabalho que te dá o direito ao benefício. Até porque, normalmente, quando a pessoa realiza uma cirurgia, seja qual for a cirurgia, quando você vai realizar uma perícia, você tem aquele benefício concedido ali, nem que seja aquele tempo que você ficou ali até realizar a perícia, você recebe aquele benefício ali durante aqueles dias ali, até porque quando você faz uma cirurgia, mesmo a cirurgia mais simples que seja, mas você precisa ficar um tempo em repouso. Então, quando você chega ali perante o perito, que você apresenta aquela documentação que você realizou uma cirurgia, não tem como ser negado. Por isso que eu já falei aqui recentemente, é bem mais difícil você comprovar ali perante o perito que você não tem condições de trabalhar, através daquele problema de saúde, quando você está sentindo dores, por exemplo, articular uma dor no joelho, na coluna, que tem problema grave no joelho, na coluna, que você não consegue trabalhar. Então, fica mais difícil você comprovar esse problema de saúde. Infelizmente, muitas pessoas têm um problema, têm o benefício negado nessa situação. Quem já fez perícia no INSS sabe que é bem complicado, não é fácil você conseguir um benefício no INSS. Mesmo muitas das vezes você tem um problema de saúde que não tem condições de trabalhar e mesmo assim tem um benefício negado, injustamente. É muito triste a situação dessa acontecer. Infelizmente acontece muito. Recentemente eu estava até vendo uma reportagem dos casos de pedido de benefício no INSS nos últimos anos aí. Foi negado a metade praticamente. Então, para você ver a situação, quer dizer então que a metade dessas pessoas estava pedindo o benefício sem ter problema, sem ter condições de, sendo que a pessoa tinha condições de trabalhar? Lógico que não. Então, isso é fato que em muitos casos você tem um benefício negado injustamente. Eu vi um caso também da pessoa, tipo, naquele caso que eu até recentemente postei um vídeo aqui, quando você recebe uma aposentadoria por invalidez, que seu problema de saúde é grave, que você não consegue fazer suas atividades dentro de casa, por exemplo, nem dentro de casa você não consegue trabalhar, já está incapaz total e permanente para o trabalho, então você se aposentou por invalidez. Então, só que nem dentro de casa, mesmo dentro de casa ali, suas atividades, por exemplo, tomar um banho, fazer suas necessidades dentro de casa, você não consegue fazer nem isso. Então,
você tem que receber mais 25% em cima da sua aposentadoria. Aí na reportagem passou um senhor lá que tipo, ele precisa de tudo, que a mulher dele, é muito triste a situação, a mulher dele precisa fazer tudo para ele, ele vive numa cadeira de roda e tal. Se eu não me engano, ele teve um AVC, eu acho que foi isso, se eu não estou enganado. Então, a mulher dele tem que fazer tudo para ele. Então, esse senhor, no caso, o paciente lá, o beneficiário do INSS, já recebe a aposentadoria por invalidez. Então, tá. Só em você olhar, não precisa ser um perito do INSS. Qualquer pessoa olhando, você vê que a pessoa tem direito de receber aqueles 25% em cima da aposentadoria dele, porque ele não tem condições de fazer as necessidades dele dentro de casa, por exemplo. Então, e foi fazer uma perícia, pediu, marcou a perícia lá, que era para receber fazer o pedido dos 25% e teve o benefício negado. Então, no caso dele, se ele entra com ação judicial, ele vai conseguir, pode ter certeza disso, ele vai conseguir ali os 25% em cima da aposentadoria dele, porque é lei, ele tem direito, e foi negado dentro do INSS. Então, você percebe só em olhar que foi injustamente, no caso que foi negado. Então, você aí que infelizmente está com problema, ou que conhece alguém da sua família, um amigo tal, que tem um problema de saúde, infelizmente, grave, que ninguém deseja isso para ninguém, lógico. É bom que a pessoa, eu sempre falo aqui que melhor de tudo é a pessoa ter a saúde da pessoa, 100%, graças a Deus, e conseguir trabalhar, sustentar a sua família. Todo mundo quer isso, ninguém quer ficar doente com problema de saúde. Mas infelizmente isso é coisa da vida, acontece. Problema de saúde não escolhe ninguém, pode acontecer com qualquer um. Então, se aconteceu isso, infelizmente, a pessoa está dentro da casa da pessoa, não consegue fazer nem já está aposentado, por exemplo, mas por invalidez, mas não consegue fazer as atividades dentro de casa e tal, essa pessoa tem direito a 25%. Liga no INSS, marca uma perícia, que no caso para receber 25% em cima da aposentadoria. Se for negado lá, você entra com ação judicial, você vai conseguir, tem grande chance de conseguir, se for comprovado lá que você não consegue fazer suas atividades dentro de casa. Beleza? Então, reforçando aqui, o atestado é importante sim na perícia, mas o laudo você tem que levar o laudo. Se você não levar um laudo na perícia do INSS, um relatório ali, isso não quer dizer que você não vai conseguir o benefício, mas tem grande chance também de você ser reprovado dessa perícia. Você não quer dizer que eu não levei o laudo, você reprovado. Não, mas já é difícil você conseguir o benefício. Então, leve o laudo, tente conseguir com o médico aí e tal. Eu sei que não é fácil, às vezes, o cara agendar uma consulta, tal, às vezes a pessoa passa pelo SUS, pelo convênio, às vezes demora também, mas para marcar com um especialista, para pegar um laudo, chega para o médico, conta a situação, fala que no INSS o perito precisa de um laudo contando toda a sua situação, pede para ele colocar também ali, como eu já falei, se você está fazendo com tratamento. E o tempo de afastamento, por exemplo, fulano de tal precisa de 90 dias de afastamento das suas atividades. Fulano de tal precisa de 60 dias de afastamento das suas atividades. Isso pode ter certeza que vai te ajudar mais ainda lá de ter seu benefício aprovado e você receber. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você. Espero que dê tudo certo aí, você que está tentando conseguir o benefício. Fica com Deus e até o próximo vídeo.